Olá, meus amigos, minhas amigas, de volta na segunda parte da nossa conversa sobre pessoas jurídicas. A gente tinha entrado ali na análise do grupo das pessoas jurídicas de direito privado. Eu apresentei a lista de quais entidades, instituições estão dentro dessa categoria, e no final do vídeo anterior eu cheguei a comentar o básico sobre fundações. E agora a gente retoma falando das associações, que são pessoas jurídicas de direito privado formadas pela união de pessoas físicas e jurídicas que se organizam para fins não econômicos. Esse, aliás, é o conceito dado pelo artigo 53 do Código Civil. Exemplos de associações a gente tem dos mais variados, né? No vídeo anterior mesmo eu falei de associações esportivas, clubes sociais, né? Clubes esportivos que tem em vários bairros das nossas cidades. Eles comumente são associações de moradores, associações de mutuários, associações de pessoas atingidas por determinados eventos. Os clubes de futebol no Brasil, pelo menos a sua maioria hoje em dia, são também associações. Tem se desenvolvido a hipótese de clubes de futebol terem formatação como sociedades, né, como sociedades empresárias também, mas mesmo nesse aspecto, a organização ou a gestão dessas sociedades de futebol também serão reservadas a associações. As associações esportivas originais serão as gestoras das sociedades empresárias, como clubes de futebol. Então, realmente são entidades e figuras que estão no nosso dia a dia, né? Se você pensar, olhar à sua volta por alguns minutos, você vai identificar a presença, ainda que indireta, a partir de produtos e serviços que te rodeiam, de associações. Muito bem. Para ser formalmente uma pessoa jurídica e ter a personalidade apta a ser exercida, a associação ela precisa ser registrada. Você a elabora, você cria suas regras de fundação, suas regras de origem, né? Fundação no sentido de origem, num estatuto, e leva também ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas, e a inscrição desse estatuto lá dá origem e personalidade a essa entidade. O Código Civil ele vai estabelecer uma série de regrinhas ali sobre o ingresso de associado, sobre a saída, a transferência da posição de associado. E, em linhas gerais, o que se identifica ali é que o ingresso de um associado é sempre um ato, sempre não, a princípio, um ato personalíssimo. O Estatuto pode dizer de forma diferente, mas o ponto de partida, a ideia inicial, é que seja uma situação personalíssima. O que isso significa? Que quem é associado, salvo a autorização do Estatuto, não pode transferir a sua posição de associado para outra pessoa. Não pode vender a sua posição de associado e, caso faleça, essa posição não é herdada pelos seus herdeiros. Vou tomar a liberdade de repetir a ressalva. O Estatuto pode dizer de maneira diferente. Senão, estou batendo nessa tecla e você vai lembrar de uma associação da qual você faz parte, o clube do seu bairro, por exemplo, cuja posição de associado pode ser transferida. Como assim? Eu comprei a minha cota do clube aqui de uma outra pessoa. Como é que a pessoa não pode transferir a posição de associado? Pode ter certeza que se o clube aceitou essa transferência, é porque o estatuto dele abre essa exceção. Mas, salvo previsão do estatuto, a regra do Código Civil inicial é de que essa posição não pode ser transferida. Quem é associado o é de maneira personalíssima. A exclusão de associado, também como regra básica, só é possível com justa causa.
Não dá para uma associação retirar um associado do seu quadro de integrantes sem expor uma razão prevista originalmente no estatuto para tanto, ou prevista em lei para tanto, e sem que se dê a esse associado o direito de defesa em um processo administrativo. É preciso que a pessoa possa expor sua versão, e eventualmente até recorrer de uma decisão inicial inadequada. O estatuto ele tem que obrigatoriamente trazer as regrinhas básicas desse procedimento. Um outro aspecto relevante diz respeito a administradores. Quem escolhe os administradores de uma associação são os associados, mas reunidos em Assembleia Geral. Deve ser convocada uma assembleia, os associados comparecem e, dentre os presentes, o voto da maioria elege os administradores. O mesmo serve para a reforma do estatuto, pelo menos, e falei de voto da maioria, pelo menos para as decisões mais básicas. A reforma do estatuto é sempre definida em Assembleia Geral, mas a depender da parte do estatuto que vai ser mudada, pode ser necessário um número maior ou menor de votos. Ao final, no esgotamento do seu objeto, né, aquela associação já fez o que tinha de fazer, os seus integrantes entendem que ela não precisa mais existir, ela então pode entrar em um procedimento de dissolução, e o patrimônio que se identificar como tendo restado, né, o que sobrar de patrimônio daquela associação, não vai ser repartido entre os associados. Essa ideia de que o patrimônio que sobra depois da dissolução ser repartido entre os integrantes, isso serve nas sociedades, outro tipo de pessoa jurídica. Nas associações, o chamado acervo patrimonial dela tem que ser destinado para uma outra entidade sem fins econômicos que o estatuto previamente definirá. No silêncio do estatuto, esse acervo vai ser destinado para uma outra instituição com finalidade semelhante, escolhida pelos associados numa assembleia também reservada para isso. Ok, também de mais central e essencial de associações é o que eu selecionei naquele slide. Muitos mais detalhes a gente pode encontrar no Código Civil, mas nessa exposição breve e sucinta, a gente não tem tempo para ir além do que é mais importante, que já foi destacado ali anteriormente. Podemos, então, passar para a modalidade de pessoa jurídica posterior, e já que a gente mencionou sociedade, vamos dar uma pincelada nessa instituição. Lembrando que, o aviso também que eu dei no vídeo anterior, que os detalhes sobre estruturas societárias, sobre diferentes modalidades de formatação das sociedades, isso é estudado no direito societário em detalhes, é uma disciplina do curso de direito empresarial. Isso por razões muito simples, né? Sociedades, elas servem a atividades lucrativas, atividades econômicas. E sendo assim, elas estão muito mais próximas e melhor alinhadas com o direito empresarial do que com o direito civil e com essa exposição mais básica da teoria geral do direito privado. Então, quem quiser conhecer a fundo modalidades societárias precisa buscar material didático de direito societário, ok? Muito bem. A noção básica de sociedade, eu já adiantei aqui, elas são pessoas jurídicas de direito privado formadas, integradas por pessoas naturais ou jurídicas que vão reunir esforços para perseguir uma atividade econômica, uma finalidade lucrativa. Como também é objeto de estudo mais aprofundado no direito empresarial, o Código Civil divide as atividades econômicas em duas modalidades. Parte dessas atividades, a depender de como ela é exercida e a que ela se dedica, vai ser considerada empresarial. As outras atividades econômicas, a despeito da finalidade lucrativa, serão entendidas
atividades econômicas civis. Basicamente, o critério de divisão entre atividade empresarial e atividade civil é a forma como a atividade se desenvolve, se é caráter profissional, em caráter habitual, mas há também, por parte do Código Civil, a indicação de algumas atividades que serão sempre civis, ou pelo menos a princípio civis, portanto não empresariais, que é atividade intelectual, científica e artística. As profissões liberais, em geral. Aí o Código vai dizer que se a estrutura, a organização dessa atividade superar o viés intelectual dela, ela voltará a ser empresarial, mas essa é uma discussão muito técnica, muito focada em princípios de direito empresarial, por isso eu, mais uma vez, vou remeter o estudo delas para aquela outra disciplina, porque lá é que ela está bem encaixada. É uma discussão longa, cheia de nuances, e que são melhor compreendidas dentro da lógica empresarial. Aqui a gente quer só expor as modalidades de pessoas jurídicas de direito privado. E, nesse sentido, basta essa explicação aqui que já foi dada, né? Se a pessoa jurídica ela é formada por outras pessoas jurídicas ou naturais que unem seus esforços para perseguir, para atingir uma finalidade econômica que pode ser classificada pelo Código Civil como empresarial ou civil. Mas se é econômica, quer dizer, se ela visa lucro e repartição de lucro entre os seus integrantes, essa pessoa jurídica terá de ser uma sociedade. Eu não posso perseguir finalidade econômica por meio de associação? Não. A associação, inclusive, pode ter problemas no registro dela se ficar identificado que ela está perseguindo finalidades econômicas. Essa é um caminho obrigatório. Finalidade lucrativa, por meio de pessoa jurídica, tem que ser uma sociedade. Bom, é bem verdade também que até pouco tempo, uma pessoa jurídica dedicada à finalidade econômica poderia ser também uma empresa individual de responsabilidade limitada, uma IRELI. Mas por modificações legislativas que eu expus na primeira parte dessa nossa conversa, né, e como eu expus nessa primeira parte, essas modificações legislativas fizeram com que as EIRELIs, empresas individuais de responsabilidade limitada, fossem extintas, fossem excluídas do direito brasileiro. Então, o atual cenário do nosso ordenamento jurídico é de que, realmente, atividades econômicas por meio de pessoas jurídicas, o caminho é o das sociedades. Mas eu não quero ter sócio. Sociedade não tem que ter, no mínimo, 2 integrantes? Aí é que tá, não mais. Originalmente, no nosso Código Civil, já foi dessa forma. O Código Civil, tal qual ele entrou em vigor ali, tal qual ele foi criado em 2002, previa o número mínimo de 2 integrantes, de 2 sócios, para que uma sociedade fosse criada. Por isso, para atender a necessidade daqueles que queriam se dedicar a atividades econômicas por meio de pessoas jurídicas sem ter sócio, é que as EIRELIs foram criadas, mas em 2019 o código foi mudado para se permitir sociedades com um sócio somente, pelo menos um tipo de sociedade com um sócio somente, e isso tornou a EIRELI obsoleta. Ela passou a não ser mais utilizada, porque a sua criação é burocrática, é difícil, é cara. E aí, em 2021, isso foi resolvido. Olha, ninguém mais está criando o EIRELI, então vamos tirá-la do direito brasileiro. Agora, quem não quiser ter sócio, cria uma sociedade unipessoal. Quem quiser, cria os outros modelos de sociedade, se estiver perseguindo uma finalidade econômica. Beleza, falta comentar as modalidades, as instituições inseridas no Código Civil em 2003, que são as organizações religiosas e os partidos políticos. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas diante de
objetivos muito específicos que ficam claros na própria nomeação dessas entidades. Ora, para que serve um partido político? Para a divulgação de uma determinada ideologia política. Quando a ideia, quando a intenção da pessoa jurídica é esse, não, nós vamos desenvolver e nós vamos divulgar essa ideologia política, inclusive lançando candidatos nas eleições periódicas. Então, esse objetivo deve ser alcançado por meio de um partido político. E as organizações religiosas servem para cumprir intenções de divulgação de certas crenças religiosas. Aí no slide, inclusive, eu coloco a logomarca de uma organização religiosa até bastante conhecida, né? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado própria. As organizações religiosas que conhecemos no Brasil não são nem associações, nem sociedades, mas sim uma pessoa jurídica de direito privado com uma formatação específica ali para o caso delas. Esse slide, ele tem um conteúdo que a gente já adiantou, né? Não só na primeira parte, como repetir nesse segundo tempo dessa nossa conversa. Por que foram criadas as ERELIs, em que momento histórico e por que em 2021 elas acabaram deixando de ser uma possibilidade. Se a gente já percorreu esse conteúdo, vou me permitir ir para o seguinte, que, aliás, também, em parte, já foi abordado em slides anteriores. Já falei aqui que as associações e fundações são criadas a partir de estatutos que devem ser registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas para que aquela entidade possa ser criada formalmente e ter a personalidade, enfim, atribuída pelo ordenamento jurídico. O que eu ainda não comentei é que organizações religiosas e partidos políticos também são criados por estatutos que devem ser registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Agora, e as sociedades? É da mesma forma? E aí, vou dar aquela resposta que é até piada nas redes sociais, né? Depende. A gente vê vários memes brincando dessa forma de profissionais do direito responderem. Como é que funciona isso? Depende. E é verdade, depende de muitos aspectos. Eu disse agora há pouco que a sociedade, pessoa jurídica de direito privado, sempre terá como objeto uma atividade econômica, mas que essa atividade é caracterizada ou qualificada pelo Código Civil como empresarial ou como civil. E essa classificação de um lado ou de outro depende de alguns detalhes da atividade em si. Pois bem, quando a sociedade tem por objeto uma atividade econômica classificada pelo Código Civil como civil, é o caso das atividades científicas, literárias e artísticas, essa sociedade terá o seu contrato social registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Agora, se a sociedade tem por objeto uma atividade econômica classificada pelo Código Civil como empresarial, esse contrato social terá de ser registrado no Registro Civil das Empresas Mercantis, que a gente conhece mais corriqueiramente pela expressão junta comercial. Como ilustração, eu trago no slide uma foto de um cartório e de uma junta comercial. Claro que não são os únicos. Cada região do país, cada capital, cada região ali com um número específico de habitantes terá pelo menos um cartório de registro civil de pessoas jurídicas e pelo menos uma junta comercial. E, de repente, então, a depender da pessoa jurídica de direito privado que você está criando e pretende criar, você precisa ficar atento em qual localidade você deve levar o seu estatuto ou o seu contrato social. Repetindo, se for uma sociedade
cujo objeto é uma atividade econômica classificada pelo Código Civil como empresarial, vai criar essa sociedade por meio de um contrato social e vai levá-lo a registro na junta comercial. Nas outras situações, você vai pegar o ato constitutivo da pessoa jurídica, estatuto ou contrato social. Contrato social é quando se cria uma sociedade e vai ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Muito bem. Comentei, salvo engano, na primeira parte também da nossa conversa, quando uma pessoa jurídica de direito privado ela é criada, ela passa a ser considerada para o direito como uma pessoa à parte, com direitos e deveres próprios e patrimônio próprio. Aquela pessoa jurídica tem lá suas obrigações, que ela precisa cumprir, não os seus integrantes, e se aquela pessoa jurídica não cumprir essas obrigações, os credores dela podem avançar no patrimônio da entidade para satisfazer o seu crédito. Ok, essa é a regra básica, de fato, mas sempre que esse assunto ele é mencionado, surge a dúvida, muito que as pessoas naturalmente têm pelo que elas ouvem do que acontece, né, ao nosso redor, sobre aquelas situações em que o credor de uma pessoa jurídica, o banco, por exemplo, que emprestou dinheiro para uma sociedade empresária, acabou avançando no patrimônio dos integrantes daquela entidade para poder receber o seu crédito. Estou dizendo que o credor de uma pessoa jurídica tem que ir no patrimônio da pessoa jurídica e não na do integrante. Mas a gente sabe, a gente ouve casos em que credores de pessoas jurídicas vão no patrimônio dos integrantes dela, no patrimônio dos sócios de uma sociedade, por exemplo. Isso que a gente ouve contradiz a regra do Código Civil ou, na verdade, acontece por um desdobramento da regra geral do Código Civil que a gente ainda não comentou. Naturalmente, é a segunda opção. Essa separação patrimonial, que é a regra básica que eu comentei aqui, credores da pessoa jurídica cobram dela e não dos seus integrantes, ela, de antemão, ela vai encontrar uma exceção nas sociedades. Não em todas, mas em boa parte dos tipos de sociedades que existem, que são descritas pelo Código Civil. Sociedade em comum, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, são modelos societários que colocam os integrantes, os sócios, como responsáveis subsidiários, uma espécie de garantidores da sociedade. Dentro daquela categoria de pessoas jurídicas de direito privado, portanto, e mesmo assim, não em todos os modelos societários, mas em boa parte deles, de antemão a gente tem a regra de que o credor da sociedade, se não receber da entidade, pode cobrar do sócio. Mas veja, é necessário primeiro tentar cobrar da entidade. Não havendo patrimônio que satisfaça o crédito, o credor vai atrás do garantidor. Em vários modelos societários, esse garantidor é o sócio. Agora, essa regra que eu estou comentando aqui, de obrigação de responsabilidade subsidiária, não se aplica às demais pessoas jurídicas de direito privado, associação, partido político, organização religiosa, e os modelos de sociedade de responsabilidade limitada. Fundação eu nem vou comentar, porque fundação não tem pessoas que a integram. Então, não há como credor de uma fundação ir no patrimônio dos integrantes dela, porque não há, né, integrante em fundação. Então, fundação, não há essa dúvida. Mas, repetindo, reforçando, associação, fundação, organização religiosa, partido político e sociedades de responsabilidade limitada, que é uma modalidade pontual do grupo de sociedades que o Código Civil descreve, nessas situações, o credor da pessoa jurídica tem apenas a pessoa jurídica e o patrimônio da entidade para poder cobrar. Ok, então já descemos um degrau aqui no nosso nível de detalhamento, mas imagino que você ainda continua com dúvida.
Talvez você tenha entendido agora por que que o código traz aquela regra inicial e ainda assim a gente ouve falar de credores que foram buscar no patrimônio do sócio o seu pagamento. Ok, a gente viu que em determinados modelos societários isso acontece. Só que talvez tenha surgido uma outra dúvida na sua cabeça. Oh, espera aí. Se naquele outro grupo que o Ricardo falou, né, o credor da pessoa jurídica só pode cobrar da entidade mesmo, e se a pessoa jurídica, então, já for criada com uma intenção de fraude, do tipo, alguém cria, então, uma associação e dá a essa associação um patrimônio muito pequeno, mas endivida essa associação, às vezes até colocando ela para pagar dívidas dos associados e obrigações dos associados, enfim, um negócio até mal intencionado mesmo. Enfim, se alguém então cria uma associação, uma organização religiosa, um partido político com uma finalidade desviada, não para atender os objetivos pensados originalmente pelo código, mas para servir mesmo como um escudo para que aqueles integrantes ali possam fruir de várias vantagens no dia a dia, colocando obrigações em nome da pessoa jurídica para depois dizer para os credores, ó, cobra lá da entidade, vê se você vai achar algum patrimônio. Poxa, essa regra de blindagem patrimonial da pessoa jurídica de direito privado ou de divisão, de separação de patrimônios da entidade dos seus integrantes, não propiciaria fraude? Bom, naturalmente, se não houver nenhuma previsão legal tentando evitar isso, sim, vai propiciar. O legislador está atento a isso. E é por isso que no artigo 50 o Código Civil vai trazer uma regra de desconsideração da personalidade jurídica. É uma regra segundo a qual, sempre que se perceber abuso na personalidade jurídica, que é criar uma pessoa jurídica não para suas finalidades básicas, mas exatamente para estabelecer essa separação patrimonial e tirar proveitos disso em detrimento e em prejuízo de credores que estariam limitados a cobrar da entidade e não conseguiriam receber os seus créditos, porque eventualmente a entidade pode ter tido seu patrimônio esvaziado, pode ter sido usada para pagar despesas pessoais dos seus integrantes e com isso se endividar excessivamente. Enfim, digamos de forma resumida, sempre que se identificar que a pessoa jurídica de direito privado foi criada para fraudar credores, que é o que o Código chama de abuso da personalidade jurídica, é possível que, por decisão judicial, aquela separação patrimonial seja quebrada e o credor da pessoa jurídica possa atingir o patrimônio do integrante, provando o abuso da personalidade jurídica e mediante decisão judicial que só valerá para aquele credor que a pediu. Então, o interessado na desconsideração da personalidade jurídica pode, repito, mediante prova do abuso da personalidade, solicitar a desconsideração da personalidade jurídica, que levará à desconsideração da separação patrimonial, e o Ministério Público também pode fazer esse requerimento. Explicando um pouco mais o que seria esse abuso da personalidade jurídica, o Código vai nos dizer que isso acontece em duas situações: quando há desvio de finalidade ou quando há confusão patrimonial. O mesmo Código pontua para a gente que desvio de finalidade se configura quando a pessoa jurídica é utilizada com o propósito de lesar credores, que é a situação que eu comentei agora há pouco, ou mesmo para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Alguém cria uma associação não para finalidades esportivas e sociais, mas, por exemplo, para servir como meio de lavagem de dinheiro do crime. Vai poder haver também desconsideração da personalidade jurídica para se atribuir aos integrantes daquela associação a prática delituosa e não a ela. Confusão patrimonial, também nos termos do Código Civil, acontece quando o patrimônio da pessoa jurídica é misturado com o dos sócios. O que acontece quando, por exemplo, o administrador da pessoa jurídica realiza pagamentos de obrigações pessoais com dinheiro da pessoa jurídica.
ou quando paga dívidas da pessoa jurídica com o seu patrimônio pessoal, que é algo, convenhamos, estranho que gera suspeitas. Se a dívida é da pessoa jurídica e só dela pode ser cobrada, por que o integrante está usando o dinheiro dele para pagar aquilo? Provavelmente está havendo alguma utilização inadequada da separação patrimonial, e se o próprio integrante está usando mal esse direito, entende o Código Civil que ele não pode usar essa desculpa para se blindar de cobranças de credores, tanto dele quanto da pessoa jurídica. Se a lei dá aos integrantes da entidade o benefício da separação patrimonial, o mínimo que a lei vai exigir é que esse benefício seja bem usado e que seja usado de forma coerente. Quando o próprio beneficiário dele começa a desvirtuar, subverter esse benefício para ter algumas vantagens pessoais, ele perde a possibilidade de invocar esse direito na hora que os credores precisam de desconsiderar essa separação patrimonial para conseguir receber. Até porque a confusão patrimonial pode ter esvaziado o patrimônio da pessoa jurídica ou ter esvaziado o patrimônio do integrante para prejudicar credores dele, integrante. Isso é o que se fala da desconsideração da personalidade jurídica inversa, quando credores do integrante da pessoa jurídica quer quebrar a separação patrimonial para poder atingir o patrimônio da entidade para poderem receber. A desconsideração básica é credores da pessoa jurídica querendo ir ao patrimônio dos integrantes. Mas a desconsideração inversa é possível também. Outra situação de confusão patrimonial que a gente pode exemplificar é quando há transferência de ativos, de bens ou de passivos, dívida, do integrante para a pessoa jurídica ou de uma entidade para outra, sem efetivas contraprestações. Por que uma pessoa jurídica está passando patrimônio para outra do nada, sem motivo aparente? Por que o sócio ou o integrante de uma entidade passa patrimônio seu para essa entidade também sem motivo aparente? Você pode dizer, professor, às vezes a pessoa quer vender um bem dele para a entidade usar. Ok, quando a pessoa vende, ela recebe o pagamento. Nós estamos falando de alguém que transfere bens ou transfere dívidas sem receber ou dar nada em troca. Ou recebendo algo muito pequeno, que o código chama de valor proporcionalmente insignificante, ou pagando um valor muito pequeno. Isso realmente também gera a suspeita, é um indício de que se está usando essa separação patrimonial para prejudicar alguém, pode ser credor da entidade, pode ser credor pessoal, e isso o ordenamento jurídico não vai permitir, daí a regra do artigo 50. Vale dizer, antes da gente terminar, que essa regra é a disciplina básica da desconsideração da personalidade jurídica, mas leis especiais, específicas, trazem regras para situações pontuais com requisitos adicionais. Eu me refiro, por exemplo, ao Código de Defesa do Consumidor, que vai estabelecer outras regrinhas para quando o consumidor quer desconsiderar a personalidade jurídica do fornecedor. Mas é uma regra que só vale para aquela situação que vocês vão estudar dentro daquele tema. Direito ambiental também faz isso, direito concorrencial da mesma forma, mas aí são objetos de estudo nos momentos próprios. A regra básica do direito privado é essa que vocês estão vendo na tela, que está no artigo 50 do Código Civil, e com isso eu finalizo a exposição sobre pessoa jurídica. Espero ter ajudado no estudo de vocês, agradeço a atenção, voltamos em outra gravação, em outro arquivo, já falando de temas diferentes. Obrigado, pessoal, abraço, tchau, tchau.